Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, continuando, persistindo aqui nas obras do Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. E a Julinha agora vai passar para nós a página que será lida para harmonizar o nosso ambiente aqui antes de começarmos a nossa leitura. Né, Julinha? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar a leitura do nosso livro Maria, Mãe de Jesus. O título de hoje é A Virgem e segue assim: Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem. Derramai sobre nós o eflúvio santo do vosso amor, que ampara e que redime. Vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem. Atendei nossas súplicas, Senhora, providência da pobre humanidade. E assim, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a essa mãe de um coração generoso, ao nosso Mestre Jesus, a nossa irmã Ivone, a esses benfeitores espirituais que velam por nosso trabalho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por início o estudo do livro Memórias de um Suicida. Fica conosco, Senhor Jesus, porque muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos agora a leitura de hoje. E os nossos amigos aqui, que estão aqui nos estudos, eles deram a última visita deles, na verdade, eles estão, né, com a caravana do irmão Teócrito, que estavam ali em ajuda para os irmãos do manicômio. Eles estavam procurando umas mães que aceitassem esses irmãos, não é? Então, né, nós encerramos na semana passada com essa busca que chegaram essas duas jovens, as duas senhoras, uma acompanhada de seu marido, e elas foram para aquela salinha reservada com Teócrito, João, né, o irmão João, e o Alceste Romeu, né, estavam lá. E, como encerrou aqui o Camilo, diz que 30 anos depois dessas cenas se passarem, é que ele pôde ir relatar para nós, né, porque ele passou a entender até essa situação. E aqui nós vamos relatar o que o Camilo, né, escreveu, o que se passou nessa salinha ali que não poderia ser visto por eles. Então, o que acontece? O irmão Teócrito e o irmão João estavam tentando entendimento com aquele casal português e a brasileira nordestina, né, sobre as vantagens do Renascimento, né, com relação àqueles que eles chamam de míseros infratores da soberana lei. Aqueles eram dois irmãos do manicômio que estavam ali. Então, ele faz esses apelos a eles, né, sobre essa importância, né, para que seja aliviado o sofrimento desses irmãos, né, as vantagens que eles poderiam ter com relação a isso na questão da dívida que eles tinham, né. Então, ele fala assim, eram explicados com minudez a todos três, né, enquanto, né, os pretendentes à qualidade de filhos lhe eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Eles estavam ali, os irmãos, os dois dementados, né, do manicômio, junto desses irmãos, né, e eles viam, né, aquela situação que eles se encontravam, né?
Então, eles estavam ali como... eles dizem até que eles estavam como, assim, ilustres advogados, defendendo, né, aqueles irmãos ali dementados para que eles fossem aceitos por esses três, né? O casal e a moça brasileira. Hein, Selma? Oi, Júlia. E o irmão Teócrito, o irmão João, eles estavam ali, como você falou, como advogado, mas estava passando as informações deles, né, da problemática daqueles dois míseros, né, que eles chamam aqui, né? Então, assim, como ele fala aqui, né, toda a dramática veracidade, quer dizer, não era nada escondido, estava ali falando para eles exatamente tudo o que aqueles espíritos tinham de problemas, né? E o porquê que eles deveriam aceitar, né? É por isso que eles estavam ali como advogados, né? Exatamente. Então, eles estavam lá tentando convencê-los, né? Diz aqui assim, os indicados para a grandiosa missão de caridade, isso é, receberem, né, esses filhos de Deus, né, a fim de se reabilitarem do pecado. Resistiam, porém, esquivando-se ao impressionante convite. E os portugueses dizem assim, não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamos-nos apenas um mês. Nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, sim, mas que sejam fortes e alegrinhos e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. Ninguém quer, né? De real consciência, filhos que causariam mais problemas do que alegrias, né? Mas quem pode prever também, né? Então, eles se recusavam a princípio, né? E a brasileira, bem interessante, que ela se debatia envergonhada, ela se sentia envergonhada diante da envergadura, né, da grandiosidade de Teócrito, né? Que ela conhecia, ela ali naquela humilde condição, ela reconhecia a grandiosidade de Teócrito, né? E ela se sentia envergonhada diante dele, porque sabia que ele conhecia os seus pensamentos mais secretos. E ela dizia assim: não, meu senhor, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos, certamente, menosprezada, e até mesmo por ele, bem o sei. Ele é que ela se refere ao companheiro que ela tinha, né? Que já foi falado ali anteriormente, né? Que os irmãos ficaram sabendo da história dela. E ela diz assim, um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Então, Teócrito usou de um bom argumento, né? Ele interveio, né? Secundado do irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora. E disse assim para ela, vou transcrever aqui para nós. Se, como mulher, erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, que impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes pela largueza de expressão de cobrir a infração do primeiro. O ensejo está aí, naturalmente, advindo dos teus próprios atos. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Que já ela errou, sim, ela foi contra uma lei suprema, né, que está nos mandamentos, né? Então, como ela não se manteve pura e casta antes do matrimônio, ela já estava em débito com a lei. Então, que isso... Hein, Selma?
Hoje, vamos ler a sexta lei aqui, né? Que diz assim, não pecar contra a castidade, né? Que está lá nos 10 mandamentos. Então, é por isso que ele se refere à sexta lei. exatamente. Então, aí ele usou esse próprio argumento dela para que mostrasse que ela já estava sendo uma infratora. Então, e que ele diz, o ensejo está aí, advindo dos seus próprios atos. E que, como ela já tinha errado, então ela teria essa oportunidade de reparar esse erro, recebendo essa criança, né? Isso é como ele estava tentando, o argumento que ele utilizava para ela. Aí diz aqui, ele continua aqui, se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila que se reproduzirá de ti um pobre espírito delinquente como tu, e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a erguer-se do abismo onde se arrojou. Operarás a tua própria redenção e afiança-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de vergonha e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resista a todos os embates e venças a provação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar de sua desgraça. E que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele vele, conduzindo-o nas expiações da nova permanência na carne. Então, irmão Teócrito falando a ela que essa é a forma dela reparar o seu próprio débito, ajudando aquele que também tem uma dívida, né? Que mesmo que os homens lhe dêem as costas, ela estaria agradando a divina providência, agradando a Deus com esse ato, e receberia uma criança que também seria muito grata a ela, não é? Então, aí que continua aqui. Eles resistiam ainda, né? Continuavam resistindo. Né? Mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam, futuramente da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo aos gestos de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Quer dizer, quantas vantagens espirituais eles receberiam, né, com aquela ação. Eles teriam crédito para até com Maria, né, também. E Hein, ainda... Selma? Oi. Hein, Selma? Deixa eu só colocar aqui uma frase que eu achei bem interessante, que eu também grifei, que o irmão Teócrito fala assim, com tudo isso, né, que se ela realmente aceitar, né, toda essa assistência do alto, ele botou assim, terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Porque mais adiante ele vai dizer, quer dizer, ela se comprometeria com o alto com relação à vida daquele espírito, né? Mas também ela ia limpar essa mácula. Por quê? Aí a Selma vai ler para a gente aí mais adiante, né? Por que dessa mácula? Porque ela traz um passado também delituoso, né? Então, é a forma encontrada, né? Exatamente, porque, na verdade, eles estão ali também porque eles têm débitos graves para serem resgatados. Né? E isso, né, que os trouxe ali, eles tinham, lembra aquele contratinho a ser executado? Claro que sempre com o convencimento que eles concordassem, né? Na verdade era imposto de uma certa forma. Mas interessante, até vamos falar quais são os débitos deles, mas antes até interessante o que acontece ali nessa salinha, não é, Júlia?
com relação a eles com os irmãos ali, os tutelados do irmão João, né? Então, quer dizer assim, enquanto se verificavam os procedimentos presentes à grave confabulação, desculpa, eu errei aqui, peraí. Enquanto se verificavam tais procedimentos, estes, os pobres tutelados, presentes à grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, vocês lembram que eles tinham uma vaga ideia do que se acontecia ao redor deles. É como se eles estivessem dentro de um buraco e visse só aquela partezinha que era permitido dentro daquela cova que eles viviam, né? Então, eles tinham essa visão muito restrita, né? Estou só lembrando aqui como é que acontecia com eles. Então, assim, eles viam essa dificuldade do que se passava, porém, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o tônus vibratório emitido por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética, indispensável fenômeno de incorporação por meio do nascimento, desde aquele momento principiara a receber o impulso divino que a deveria consolidar. A princípio, esses irmãos que ali estavam, com essa redução de entendimento, eles foram atraídos, que ele fala que particularmente eles foram atraídos àquelas duas senhoras, né, que o tônus vibratório deles, perturbado, se atraíram com o tônus delas, né, as emanações mentais e sentimentais. Porque como elas estavam? Elas eram devedoras, elas tinham comprometimento, então elas tinham uma vibração também não lá muito, né, maravilhosa. Mas estavam numa situação ali de angústia, né, de descontrole emocional, porque elas se recusavam àquilo. Então, essas emanações acabaram atraindo as emanações desses irmãos, desses tutelados que estavam ali. Então, quer dizer, eles começaram aquele processo. Começou essa atração magnética com relação a elas, que até que eles dizem aqui que essa atração é indispensável quando há um processo de ligação da mãe com o espírito que vai animar o corpo físico que ela está gerando. Elas não estão grávidas, vamos lá, lembrar para não fazer confusão. Elas não estão grávidas, não existe ainda o corpo que eles vão animar, mas o processo vamos dizer assim, de atração começou ali entre eles, sem eles se darem conta. É uma coisa bem interessante, né? Então, o que acontece? Isso aí ali, no meio de todo aquele calor da discussão ali, começou esse processo de ligação entre eles. Né? Então, assim, elas, porém, se mantinham chorosas e resignadas. Os três, né, estavam, até o marido da portuguesa. Eles não se animavam, né, a estabelecer um acordo definitivo ali. Então, os dois instrutores, né, Teócrito e o João, requisitaram a colaboração de Romeu e Alceste e decidiram uma medida vigorosa capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Então, o que foi feito? Romeu e Alceste, né, sob a ação da vontade desses dois abnegados obreiros, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Nós já vimos isso em outras ocasiões, né? E não podemos deixar de lembrar com relação àquele Agenor Penalva que foi feito com ele, né? Então, eles ali passaram a ter a visão de vidas anteriores que estavam lá no que eles chamam aqui nos arquivos incorruptíveis do organismo perispiritual, porque tudo que nós fazemos fica registrado, né? Eram ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação,
em prejuízo do próximo e de si mesmos. Portanto, crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre as lágrimas de 1000 dores decepcionantes. Veja, os atos por eles praticados eram tão graves que requeria séculos de reparações. Não era algo que eles iriam reparar em uma existência apenas. Lembrando que eles eram espíritos que já estavam em processo de reparação por boa vontade, não é? E humildade. Elas estavam ali por Selma? condição, não é, Júlia? E a gente não pode esquecer que uma das principais situações, né, que eles já tinham, né, eles tinham um arrependimento sincero nessa existência, eles já eram espíritos arrependidos, já querendo resolver essa situação do pretérito. E houve agora essa oportunidade, vamos dizer assim, que a espiritualidade estava dando a eles através desse renascimento, né, como dos dois suicidas, porque ajudariam eles a quitarem uma dificuldade que levaria séculos, né, de aprendizado, né, para resolver essas questões, e ali estava dando uma oportunidade e ainda com o amparo do alto, quer dizer, eles sairiam ali, né, credores, né, com todo essa situação, né? Exatamente. Então, e aí o que acontece? Nós vamos relatar aqui um pouquinho do que foi mostrado para eles. Então, diz aqui, o casal de portugueses reviu como abastados fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se orgulhavam, né? E ficavam se gabando, levando ao desespero míseros africanos que vergavam doentes e exaustos, sob a rudeza de trabalhos excessivos, maltratados cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. Eles abusavam muito dos escravos, dos negros, né, naquela época, torturavam, né, acabavam com eles, não tinham a menor piedade. Isso é uma situação muito grave, né, porque eles pensavam somente em si, o orgulho ali falando muito mais alto. E a nordestina, ela se reconheceu como uma dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com os desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se, ademais, ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que a levar até mesmo ao infanticídio, né? Então, ela, além de não honrar o seu casamento, né, ela com a fidelidade, ela tinha amantes e tudo, e quando engravidava, a criança, assim que nascia, ela matava, porque ela não queria ter filhos, ela não queria seguir adiante. Aí a gente pode até, não caindo na maledicência, mas a gente pode até especular que poderia até ter filhos que nem eram do seu casamento. Então, isso levando na dúvida, ela cometia esses atos, sem piedade, porque, como ela não era fiel ao casamento, né, Júlia? Possivelmente podia até acontecer essas situações. Naquela época tinha muito isso. Então, isso tudo foi mostrado a eles. Eles falam que eram faltas abomináveis, erros calamitosos, ações irreverentes e infelizes. Né? Isso foi emergindo dos seus dos recôncavos dos seus pensamentos, das suas consciências, né? E então ele continua aqui dizendo assim: eles haviam reencarnado desejosos dos testemunhos de reabilitação. Então agora, desculpa, com um acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Poderoso,
recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando a excelente ação de se prestarem os serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas que os gritos angustiosos eram ouvidos no salão onde se encontravam os nossos companheiros aqui de estudos, né? E que vivamente os emocionava e os surpreendiam. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Quer fazer algum comentário, Júlia, sobre isso? O comentário que eu vou fazer, né, que no vídeo passado a gente falou, né, eu até comentei, né, quando falou assim, né, que a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação. Sim. Quando a gente leu essa frase na semana passada, eu até fiz, né, um comentário a respeito dessa divina providência que encarnada na lei, né, que é uma lei de amor. Se você vai infringir essa lei, né, há um momento que você vai ter que refazer o caminho, né? Porque, como a Selma sempre fala, né? É o caminho reto que nos leva ao Pai. Então, aqui a gente vai ver como que essa divina providência faz com que a lei seja operada. Quer dizer, foi dado a oportunidade deles com a conversa, né? Ter o entendimento, a gente vê aqui que eles estão com desprendimento no do corpo perispiritual através do sono, né? Fizeram um sono magnético também para eles poderem ter todo esse trabalho espiritual, essa conversa, e eles simplesmente recusaram. E aí, o que faz a divina providência, né, que encarna na lei, né, que, como colocou aqui, né, encarnada na lei? Foi mostrar a eles o que eles tinham de passado delituoso, que levaria séculos para reparo, que eles poderiam se ressarcir com a lei, né, sendo também caridosos, já que eles já tinham um arrependimento de querer refazer o caminho dos erros. Então, a gente vê que de uma forma é imposto, né, mas é uma imposição mostrada para que eles mesmos tenham condições de entender o processo. Não é você vai fazer porque eu quero. Não, você vai ter que refazer porque o teu caminho é esse. Olha o que aconteceu no teu passado. Eles reviram essas cenas aqui que dizem: desfile sinistro de faltas abomináveis. Faltas abomináveis. Quer dizer, não era uma faltazinha pequena, era coisas grandes que eles deveriam ter que ressarcir, né? Então, é isso que eu gostaria só de fazer de comentário. Exatamente. Porque o espírito aqui, nós, quando encarnamos, não lembramos, né, de todas as nossas existências passadas, porque até eu acho que a própria vergonha faz a gente querer esquecer, né? E ter que mostrar isso é um choque muito grande, né, para quem está querendo realmente se melhorar moralmente, né, como eles. E isso realmente os levou a choros, gritos de desespero. Eu lembro muito do Agenor Penalva, foi a mesma coisa. Ele ficou tão angustioso, gritava, pedia muito perdão para a mãe pelo mal que ele fez a ela. Cair em si dessa forma é muito doloroso, mas foi preciso chegar nesse extremo com eles aqui, né? Então, quando a porta se abriu desse gabinete secreto, saíram, né, dando passagem ali a tristonha e resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhando ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, que ele também tinha dívidas muito grandes. E a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, estava sendo reconduzida com a ajuda fraterna do velho e do velho Canaleiras e do seu filho Roberto também. Quer dizer, elas tiveram que aceitar por causa, não é porque foi imposto, mas a sua própria consciência
moral exigia delas isso. E assim ficou estabelecido esse encontro, né, com relação a esses irmãos do manicômio, né? Encerrando essa partezinha aqui, que eles foram em visita. Então, continuando, no dia imediato, eles foram continuar a visita de instrução lá, encontrar com a Rosália, que estaria ali esperando por eles, não é? Então, ela diz aqui que fariam... Ei, Selma, essa visita que eles iam continuar aí no dia seguinte era lá no departamento de planejamento, não é isso? Nós vamos lá, eles vão chegar lá agora no departamento, no planejamento dos envoltórios físicos terrenos. Exatamente, continuando essa visita. Então, ela diz aqui que hoje ela vai fazer a derradeira excursão, né? Que o irmão Teófilo deseja conduzir-vos a eles à terra, onde culminareis o giro instrutivo que vindeis experimentando. Como tendes já a ideia do que seja um trabalho de pesquisas para se firmar um meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós reencarnar, levar-vos-eis à sessão de planejamento de corpos físicos, né? Porque eles também vão fazer esse processo, eles vão ter que ir à terra, vão conhecer o local que eles vão viver, a família, ficar lá acompanhando o andamento, tudo isso. Então, esse estágio para eles é um preparo, né? Então, ela continua aqui dizendo assim: não ignoras, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, a sua saúde, as questões de hereditariedade físicas e etc. Principalmente, o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante, e tampouco dos cientistas. Quer dizer, nós já falamos aqui, foi dada essa informação, que esses irmãos, eles têm condição, esses que estão no estudo, assim como eles, né? Eles acompanham a construção, vamos dizer, dos seus próprios corpos. Eles definem o que eles querem também, mas tudo de uma forma muito conscienciosa, né? E acompanhada dos seus mentores, que eles já têm desde lá do início, né? E dos cientistas que farão esse corpo, né? Que eles vão reencarnar. Então, eles chegam a uma recepção, e tem uma senhora muito simpática que a Rosália lhes apresenta, apenas para conduzi-los ao local que eles terão que dar continuidade, né? Eles vão a esse departamento aqui que ela fala aqui, qual é mesmo? De planejamento dos corpos físicos, né? Os físico-terreno. Então, eles penetraram nesse local, no interior. Eles sempre falam, né? Fazem uma narrativa do local, da parte artística, né? E muito interessante, né? Assim, que nesse local estava lá um iniciado, sempre tem um iniciado ali, que é a pessoa de mais alta envergadura moral, de escola. Então, ali, um iniciado risonho e simpático, que é o irmão Clemente, que nós vamos falar dele mais lá para frente. Então, Selma, esse iniciado, a gente tem que frisar que é um hindu, né? Iniciado hindu. Todos esses iniciados, eles portam, né, os trajes hindus, eles já estão nesse preparo, né? Então, eles passam por esse local, né, muito parecido com um ateliê de artes, bem interessante. Eles falam assim, era um recinto ele fala assim, referia-se a um ateliê de artistas ilustres, onde
mestre de artes plásticas, exercia sublimes encargos de conscienciosos da responsabilidade em que os investia a ação da divina providência. Né, Júlia? Quer falar um pouquinho só mais sobre esse local? Ele diz que é um recanto sedutor, né? Que é um cenáculo de arte. Parece um ateliê, né? Que aí a gente pode imaginar um ateliê, né? De um artista plástico, né? Então, eles ficam assim, curiosos, né? Porque eles são curiosos mesmo, e estão ali naquela condição de aprendizado, que eles vão olhar ali, né? E aquele lugar, e o que ele também achou muito interessante, que eram várias salas, assim, numa reta, e todas as salas tinham ligação de uma para com a outra. Isso ele também achou bem interessante, que era um ateliê, né? Mas acima daquele ateliê, depois daquele ateliê, ele viu que tinham várias portas que interligavam para outras salas, num sentido reto. Isso também eles acharam interessante, lógico, como a Selma falou, tudo ali, né, tinha aquele ambiente, né, ligado, né, a oriental, aquelas portas, tudo eles botam aqui, né, uma ornamentação bem própria dos hindus, né? Mas o que eles acharam interessante que a passagem de uma para a outra em sentido reto, né? E aí, o que eles viram ali? Naquela primeira dependência que eles entram, né? Eles veem ali vários obreiros curvados sobre umas páginas de apontamentos e documentação. Isso também foi uma coisa que eles acharam ali interessante, né? E esses apontamentos, essas documentações, elas vinham de outras sessões, que eram as sessões da análise, da pesquisa e também tinha do templo. Então, o que ele fala? E tudo isso ali, todo aquele material, né, ficavam ali dispostos numa bancada que ele via que era uma bancada de estudo de trabalho, e era em semicírculo, e todos aqueles obreiros ali debruçados naquela documentação, onde eles faziam os vários apontamentos. Essa foi a primeira sala que eles entraram, né? E aí, o que eles veem? Que também chamou muito a atenção a Camilo, que nessa sala refletia o sol. O sol, a luz do sol entrava ali em cima daquela bancada. E ele coloca aqui uma frase bem interessante, que ele diz assim, que ali espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Então, ele diz que, além daquela documentação, aqueles papéis ali, tudo, né, espalhado né, com tudo aquilo vindo de outros setores, né, de outras sessões, eles viam eles ali debruçados com aquela luz do sol que inspirariam a eles também, né, a ter uma produção melhor de trabalho. Então, e por quê? Porque ali era toda aquela documentação que passaria para um outro setor, que a Selminha vai nos falar agora. Exatamente. A importância do sol, né? Até no plano espiritual, até não, principalmente lá, né? Porque é para nos ensinar a importância do sol, né? Então, quando os apontamentos eram concluídos, eles iam para uma sessão seguinte, que é a sessão de modelagem, né? Disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam, a saber, nós vamos falar aqui, são 4 itens, né? O primeiro, mutilado desde o nascimento. Segundo, passível de o ser no decurso da existência, por enfermidade ou acidente. É o inevitável, né? A fatalidade que é inevitável. O terceiro, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. Mais uma vez, inevitável. E o quarto, normais. Aí as pessoas vão dizer, normais? Como assim? Suicida pode vir normal? Sem nada? Sem nenhuma causa, nada aparente, não é?
E aqui diz que sim, né, meus irmãos? Então, vamos lá. O que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação do caminho a ser vivido pelo paciente. Né? Convém não esquecermos que muitos daqueles míseros abrigados, nossos cômpadres, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, aumentando em casos tais lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Então, quer dizer, não é porque eles teriam corpos normais, seriam belos, saudáveis, que eles não passariam por situações até muito mais difíceis, lutas e sofrimentos muito piores, que até irreparáveis, de ordem moral tão somente. Então, eles precisavam ter aqueles corpos saudáveis para as adversidades que eles iriam enfrentar. Não é isso? Selma. E aí a gente vai lembrar, né? A gente está falando do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, né? Uhum. Então, Ivone veio nesta vida com um corpo perfeito, né? Mas com um problema moral a ser resolvido, né? Então, a gente viu aqui, como Selminha descreveu para a gente, né, que esses apontamentos que aqueles obreiros fizeram, que vai seguir para essa sessão da modelagem, aponta 4 tipos de corpos físicos que poderiam vir a habitar os futuros suicidas. Então, como a Selma leu aí, mutilado desde o nascimento, né? Uns que poderiam ter enfermidade ou acidente depois, viriam normais, mas tendo que, né, aparecer essa doença, ou aquelas com aquelas doenças incuráveis desde o berço, e esses que são os normais. Né? Então, a gente vê que tudo é organizado. Né? E aí, mais adiante, a Selminha vai mostrar para a gente, né, a respeito desse gabinete, o que quando o Camilo entrou, o que ele se deparou e ele achou bem interessante. Bem interessante mesmo, né, que nesse gabinete eles viam os esboços dos corpos primitivos, né? Quer dizer, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, né? Porque ficava em pedestal, né? Tipo um pedestal conveniente. Esses esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. Então, a saber, vamos lá, o envoltório primitivo, primeiro, né, que se via, o envoltório primitivo tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. O segundo, ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro. Quer saber, estado de saúde, volume das forças vitais, grau de vibração, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes e o nome do infrator. No terceiro, o órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório. Era assinalado no esboço, com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. E no quarto, existem também casos especiais. Afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. É impressionante a perfeição desta última reprodução que ele fala. Chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentado como nós outros. É realmente chocante, né? Fala, Júlia. O que me impressionou aqui, né? Porque a gente estuda antes, né? Então a gente também se impressiona, né? O que a gente lê, né?
porque assim, esse corpo, né, esse envoltório primitivo, ele estava ali, né, para que eles pudessem ter esse acesso, né? E aí tinha o interessante que assim, nessa plaquinha que a Selma leu, essa placa fosforescente, né, tinha todas as informações, né, daquele indivíduo, né, que naquele momento, tanto que diz assim, tinha até um nome. Então, esse esboço desse corpo já estava sendo projetado para uma futura reencarnação. Então, já tinha o dono, né, daquele corpo perispiritual ali, aquele corpo, né, que está ali desenhado para eles, né? Então, aquilo era um exemplo, né, que o Camilo nos passa, mas você vê que naquela plaquinha, quer dizer, ele tinha um corpo físico perfeito de como ele era, tinha a plaquinha dizendo tudo que aconteceu com aquele indivíduo antes do suicídio e até o momento do suicídio, data, o que aconteceu, o órgão que foi lesado, quer dizer, tinha ali de como esse órgão ficaria, e também ele diz aqui que tem casos especiais, onde tem até, inclusive, aquela reprodução plástica dos órgãos triturados. Quer dizer, para a gente ver a grandiosidade do trabalho desses espíritos para ajudar na elaboração dos futuros corpos, né? Então, assim, e para eles ali naquele momento, aquilo tudo ficaria como um aprendizado. Né, Selminha? E agora vamos seguir, porque eles vão falar aí, né, de mais informações importantes para nós. Exatamente. Então, essa sala, eles falam aqui que ela seria mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior às demais, né? Todas elas eram particularmente interessantes para eles, né? E muito belas e harmônicas. Mas eles acharam assim, muito sugestiva essa questão, né, de todo o processo, realmente. Então, ele fala assim, seguia-se a da preparação de esboços para os futuros corpos e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem idêntica às suas congêneres. Esta recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Nós já falamos ali mais atrás, a quantidade de trabalhadores que tinham ali debruçados nos seus papéis, né, nos seus documentos lá. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análises e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. É aquilo que nós já comentamos, né, com relação, quando chega no derradeiro momento, você se vê assim, à frente da fila da reencarnação e não tem mais como sair dali. Realmente, aí a questão fica assim, o inevitável, né, e agora? Eu vou ter que realmente encarnar, eu vou ter que passar novamente todas essas situações. Uma é a gente estar no início da fila, a outra é estarem ali, como eles ali, aprendendo. Eles sabem, mas não estão realmente vivenciando a situação. Então, é um momento que realmente deve ser muito angustioso, porque é aquele que você cai em si, quanto que você prejudicou a si próprio e aos outros, não é? E aí eles choram, eles sabem o que tem que fazer, são justos, acompanhados lá dos seus mentores, mas não tem como não se emocionar e até pedir um tempinho para isso, né? Hein, Selma? Só que a gente vai deixar claro aqui, né? Quer dizer, vou ressaltar aqui o que você já leu, porque assim, todos esse trabalho, né? Quer dizer, foi tudo modelado, tudo organizado, tudo certinho, né?
mas vai passar para eles, né? Tipo assim, eles não vão ser pegos de surpresa. Quer dizer, depois que foi feito esse esboço, vai para o templo aprovar, o setor de análise vai aprovar, o setor de pesquisa também aprova o trabalho realizado, e depois vai para eles, no final, para eles verem como é que vai ficar esse futuro envoltório, né? Esse corpo físico, né? E aí, como a Selma falou, quando eles estão diante já do inevitável, né? Que já está tudo preparado, é só seguir para reencarnar, tem muitos que chorosos pedem um tempinho a mais, né? E aí a Selminha vai mostrar para a gente essa misericórdia, né, de Deus por mais uma nova chance de ajuda, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quando eles ficam lá angustiosos e pedem um pouco de tempo para se encorajarem, alguns até não conseguem, eles ficam demasiadamente precários, suas condições emocionais, digamos, né? Então, eles como não permitem lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, devido ao seu estado, né, precário, o templo e os seus guias missionários supriam-lhes as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Porque ali, na verdade, né, Júlia, eles estão fazendo uma análise de como eles terão que reencarnar, né? Alguns, assim como o caso de Mário, que exige, que ele acha que não vai ter as duas mãos, que ele quer vir sem as duas mãos, a misericórdia sempre procura atenuar, para não causar tanto sofrimento, podendo ser parcelado, né? Digamos assim. Né? O réprobo que está ali, pronto para reencarnar, ele não fica pedindo eu não quero ser assim, eu quero vir bonitinho. Ele sabe do mal que ele fez. Né? Então, ele sabe que ele não merece, vamos dizer assim, vir bonitinho, sem problema nenhum, ou numa família melhor. Né? Eles sabem disso, eles têm consciência disso, né? E eles são orientados da melhor forma possível, até porque a sua condição de moral, de querer realmente se reajustar, não, impede ele de querer amenizar as suas dores. É o que causa toda essa angústia a eles, né? Porque eles sabem que não pode. Né? Mas a providência divina, vamos lá, né? Os seus guias e, como eu falo, os missionários, são muito criteriosos com relação a isso, tendem a ajudar e amenizar eles nos sofrimentos. Né? Então, mesmo que ele não tenha condições, eles vão procurar fazer as coisas da forma mais justa possível para eles. Né, Júlia? Na realidade, quando eles chegam a ter noção de como será esse futuro envoltório, né, quando chega ali no recolhimento, que eles têm acesso a essa modelagem, eles sabem que isso já passou, antes de chegar até eles, passou por todo o crivo dos superiores, de toda a análise feita, né? Quer dizer, a coisa não foi feita de qualquer jeito. A gente sabe que existe uma disciplina, uma organização na parte espiritual, e tudo que puder ser amenizado, né, pela misericórdia vai acontecer. Né? Então, a gente vê, eu estou vendo, a gente já está terminando agora o nosso estudo, né? E a gente vai deixar para a semana que vem esse outro trabalho, né? Porque a irmã Rosália e o irmão Clemente, né? Que são os que vão ajudando eles ali naquela compreensão na visita, eles, inclusive o irmão Clemente vai mostrar para eles, né? Para todos aqueles ali, o porquê desse renascimento, né? De como é feito esses renascimentos, né? Que muitas das vezes, né? Pede essa reencarnação um pouco mais dolorosa, né? Reparando o mal causado na presente existência. Aí o irmão Clemente vai dar, inclusive, 3 exemplos aqui para a gente, né? De como a providência vai atuar em 3 tipos. Ele dá 3 tipos, poderia dar mais,
mas no caso aqui ele deu 3 tipos. Isso a gente vai deixar aqui como esses exemplos que o irmão Clemente dará, né, dessas reencarnações, que você volta, né, você vem na carne, na reencarnação, para trabalhar algumas questões e sai daqui falido, né? Independente aqui de suicida, ele não está aqui fazendo exemplos de suicida, não, ele está falando de reencarnações, dá exemplo de 3, que a gente vem para acertar, né? Deus nos dá esta oportunidade, só que, né, com o esquecimento do passado, o orgulho, o egoísmo, a cegueira, a gente se compromete com a lei e a gente vai ter que se ressarcir com essa própria lei, né? De uma forma ou de outra. A gente teve exemplos aqui, né, que essa imposição da lei foi mostrando ao culpado o que ele tinha feito em passadas existências, né? Então, fica aí o convite, né, para a semana que vem, a continuação do nosso estudo. Tem muita coisa muito interessante aí adiante. E agora a gente vai encerrar o nosso estudo, né, como de hábito, né, fazendo a prece, essa prece direcionada aos irmãos suicidas, por pedido mesmo do próprio Camilo no início do nosso livro. Então, vamos dizer assim: Senhor Jesus, Mestre amado, com a permissão do teu coração generoso, a ajuda desses espíritos abnegados no serviço da tua seara, que esses irmãos que partiram pela porta equivocada do suicídio possam ter a luz, a paz, a misericórdia do teu coração generoso, com a ajuda da nossa Mãe Maria Santíssima e esses obreiros que incansavelmente se debruçam em auxiliar a todos eles. Sendo assim, Jesus, o teu amor, que as tuas bênçãos possam chegar a cada um desses espíritos, endividados pela lei, com a lei de Deus, mas que vão ter todos uma grande oportunidade de refazer o caminho para a luz, para a paz, para o bem. Assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Maria, da nossa irmã Ivone, mas acima de tudo de Deus, que possa ter as bênçãos direcionadas a todos esses espíritos. Que assim possa ser, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus, Maria, e acima de tudo a Deus. A essa oportunidade, novamente, de estarmos aqui para seguir esse estudo maravilhoso das obras de Memórias de um Suicida, né, com apoio e inspiração dessa falange bendita. Que possamos novamente estarmos aqui na próxima semana com toda essa falange, todo esse apoio, nos direcionando para o caminho do bem, para o caminho reto, para o aprendizado e elevação moral. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde para todos, um bom fim de semana. Obrigada. E possamos novamente estarmos aqui, né, dando continuidade aqui nesses estudos, né? E vamos mantendo aí a nossa perseverança nos aprendizados, não é isso? Até a semana que vem, né, para uma nova oportunidade de estudo. Graças a Deus, até lá. Até semana que vem, fiquem com Jesus, paz profunda a todos.